Olá, tudo bem, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Continuando aqui o nosso estudo da Carta aos Hebreus, e um estudo destinado aos irmãos aqui da igreja, mas também a todo e qualquer pessoa que porventura encontre esse estudo, possa também conhecer um pouquinho das Escrituras e seja edificado na fé e principalmente receba a graça de Deus e a revelação dada pelo Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Estamos em Hebreus capítulo 3 e eu vou tentar particionar esse estudo de hoje, visto ele ser um pouquinho mais longo. Vamos fazer Hebreus capítulo 6 do versículo... Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, do 1 até o 6, tá bom? E depois damos seguimento do 7 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 3, versículo 1 em diante. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Amém? Eu gosto muito do que diz esse verso 6. Mas a Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Nós precisamos entender o seguinte, que a base de todo o pensamento da carta aos Hebreus está colocando Jesus como uma plena, suprema revelação de Deus, que vem através da pessoa de Jesus Cristo, obviamente, que só por meio de Jesus o homem tem o verdadeiro acesso a Deus. Lembre bem disso. Então a carta está embasada sobre esse alicerce. Jesus é a expressa imagem de Deus, a imagem exata de quem é Deus. Ele é a plena e suprema revelação. No capítulo 1 e 2, a gente observa ali o escritor dizendo que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior aos profetas, e agora ele começa a tratar Cristo superior a Moisés. Então, no pensamento judeu, Moisés ocupava um lugar singular, um lugar especial, superior até o dos anjos. Veja como está escrito em Números, capítulo 12, do verso 6 a 8. Pode procurar aí, Números 12, do 6 a 8, está escrito assim: E disse, ouvi agora as minhas palavras, Deus está falando. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Então Deus está dando testemunho acerca de Moisés, que difere dos outros profetas, a quem Deus se revelava por sonhos, por visões, de alguma maneira diferenciada. Mas com Moisés, ele falava face a face, e observando o Antigo Testamento, o livro de Êxodo e tantos outros, isso é atestado pelas próprias Escrituras, que Moisés falava com Deus face a face. Então, no pensamento judeu, ninguém ainda, até Cristo, era superior a Moisés. Moisés foi quem mais se aproximou de Deus, quem mais chegou perto de Deus. Ninguém jamais tinha sido tão próximo de Deus quanto Moisés, a quem ele falava boca a boca,
face a face, né? Então teria sido impossível para um judeu conceber essa ideia que alguém fosse mais próximo de Deus do que Moisés. E é exatamente isso que o escritor aos Hebreus está aqui provando, está aqui atestando, né? Falando a respeito de Jesus, né? Nesse trecho do capítulo 3, do versículo 1 até o 6, nós vamos perceber aqui o âmbito do exercício ministerial, né? O âmbito do exercício ministerial de Cristo. Não quero dizer um lugar limitado para o exercício ministerial de Cristo, o exercício do ministério sacerdotal de Cristo, que é a casa de Deus. No tabernáculo, Moisés foi fiel no tabernáculo, na casa que ele construiu, inspirado por Deus, como o modelo que ele viu no monte, quando Deus revelou a ele de que maneira deveria ser. Moisés foi fiel em tudo, em toda a casa, porque estava ali prefigurando o que seria a verdadeira casa de Deus, né? Então o tabernáculo é um testemunho, é um tipo, é uma sombra do lugar onde Deus hoje se revela, né? Então Moisés foi fiel na casa de Deus como servo, na casa de Deus sobre quem Jesus não é um servo. Jesus não é apenas o sacerdote, ele é o sacerdote, mas é também o arquiteto, o construtor, o fundador, o sustentador, e que merece, portanto, maior glória e reconhecimento do que Moisés jamais poderia receber. Tá? Isso precisa ficar muito claro, né? Então o autor da carta aos Hebreus, né, o Espírito Santo está nos indicando que Jesus é muito maior do que foi Moisés. No versículo 1 ali, né, eu vou voltar ali um pouquinho, só um instantinho. Pelo que santos irmãos, ou irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então a gente vai destrinchar esse versículo falando a respeito de várias revelações que estão contidas nele. Tá? Os judeus estavam acostumados a tratar um ao outro como irmãos, né? Afinal, eles eram participantes da vocação terrena pelo sangue, né? Eles eram conterrâneos, eram irmãos entre si, né? Hoje, então, não é errado a gente dizer nossos irmãos brasileiros, tá? Porque somos participantes da mesma nação. Então eles tinham por hábito chamar um ao outro irmão. Eram partes de 12 tribos, mas eram irmãos, tá certo? Eles então estavam acostumados com essa nomenclatura. Mas agora o autor coloca eles numa posição superior a essa. Não apenas irmãos, mas santos irmãos. Agora não participantes só de uma vocação terrena, mas agora participantes de uma vocação celestial. Né? A vocação que Jesus Cristo conquistou para nós, para todo aquele que crê em Jesus como único Senhor e Salvador, né? Para todo aquele que é adotado pelo Pai e agora como filho em nós está o Espírito que clama Abba, Pai. Né? Nós, filhos adotivos por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, somos chamados santos irmãos ou irmãos santos, né? Os que foram santificados por causa da obra redentora de Cristo. Então os judeus estavam acostumados com aquilo, mas agora são chamados santos irmãos, lembrando que a carta foi primeiramente destinada a judeus que haviam se convertido ao cristianismo, né? E estavam sendo admoestados, exortados a permanecer firmes nessa fé, sem retroceder ao judaísmo, sem retroceder a outras religiões, tá bom? Lembre disso também. Então, eu e você, assim como todo aquele que crê em Jesus, é colocado nesse patamar de quem recebeu uma vocação não apenas terrena, mas uma vocação celestial. A vocação a gente compara a um chamado de Deus para Deus, né? É como se o próprio Deus, né? Na verdade é isso, o próprio Deus encarnou, nos chamou para si. Para quem? Para nos conduzir a Ele, né? Então é o chamado que vem do céu e é para o céu, vem de Deus e é para Deus, né? A Deus toda honra, toda glória e todo louvor, né?
Segundo ponto, considerai a Jesus, está escrito. Considerai a Jesus. Considerar, ele tem um significado da palavra original no grego. O significado dela diz assim, ó. É um termo que se usa para fixar a atenção em algo ou em alguém, de tal maneira que seu significado profundo e a lição que dá possam ser assimilados. Tá? Então, considerar não é apenas olhar de passagem, né? Como algo que a gente olha e repara no momento, mas não dá atenção para aquilo. É algo que exige realmente a nossa atenção, e Jesus fala sobre, em Lucas 12, 24, considerem os corvos. Olhem para os corvos. Eles não semeiam, não plantam, né? Eles não colhem, eles não trabalham na agricultura e Deus lhes dá o alimento. Não são vocês muito mais valiosos do que as aves? Diz Jesus ali em Lucas 12, 24. Então, considerem os corvos. Né? Jesus fazendo uma comparação, observe como eles são, observe, enfim, a vida dos corvos, coisa semelhante a que faz Salomão em Provérbios capítulo 6, do 6 a 8, ele diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Né? Observa a formiga, ela não tem chefe, ela não tem patrão, todavia ela trabalha sempre, acumula mantimentos no verão, para que no inverno ela tenha o que comer. Né? Então, observa, ali uma observação. Então agora, o autor aos Hebreus diz assim, considere a Jesus, observe atentamente, fique atento a quem ele é e ao significado de cada uma das suas lições, a profundidade que cada uma delas tem. Aqui apontando principalmente para a obra redentora de Cristo. Veja quem de fato foi Jesus e entenda o seguinte, um judeu jamais conceberia considerar a Jesus o apóstolo. Né? Um judeu que não foi salvo, que não se tornou um verdadeiro cristão, ele não concebe essa ideia. Ele aceitaria a seguinte expressão, considerai o Messias, o apóstolo. Né? Então o Messias seria uma expressão que o judeu aceitaria tranquilamente, mas agora o autor aos Hebreus está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo, considerai a Jesus. Ou seja, o Messias está revelado, o Messias está realizado, é real. O Messias encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Se é que assim eu posso colocar, talvez encarnou não seja a melhor expressão, mas foi manifestado o Messias na pessoa de Cristo. Jesus Cristo é o Messias. É isso que o autor aos Hebreus está colocando. Tá? Então repare que o texto diz, considerai a Jesus. Todo judeu admitiria o Messias, mas somente o que fosse cristão iria admitir que o Cristo veio na pessoa de Jesus. O que nós vemos então quando olhamos, quando consideramos Jesus, quando fixamos a nossa atenção nele? A gente percebe aqui nesse trecho duas coisas. Primeiro, vemos o grande apóstolo. Vemos o grande apóstolo. Agora, nenhum outro autor do Novo Testamento chama Jesus de apóstolo. Apenas o autor aos Hebreus. E por que ele dá esse título? Não para que o título de apóstolo não é dado a nenhum homem, nem o usa para denominar algum cargo ou posição dentro da igreja. Ele reserva o termo para Cristo para dizer o seguinte, né? O que significa apóstolo? Né? O substantivo apóstolos significa literalmente aquele que é enviado. Na terminologia judia, descrevia os enviados do Sinédrio, a corte suprema dos judeus. Né? Os enviados do Sinédrio eram chamados também apóstolos. Né? O Sinédrio enviava os apóstolos investidos da sua autoridade e portadores de suas ordens. Por exemplo, Saulo, né, quando disse, me deem cartas para que eu vá e encontre aqueles do caminho e quando os encontrar os leve presos. Né? Saulo está dizendo, me envia como apóstolo do Sinédrio.
Mais tarde, graças a Deus, graças à obra redentora de Cristo Jesus e a revelação que o próprio Jesus fez com Saulo, agora ele não é mais o apóstolo do Sinédrio, agora ele é o apóstolo do Evangelho, apóstolo de Cristo, que recebeu a sua autoridade e é enviado com as suas ordens. No mundo grego, né, a palavra apóstolo significa embaixador. Nesse caso, Jesus é o supremo embaixador de Deus, é o enviado de Deus, como nós aqui na igreja pregamos no domingo a respeito de Jesus, o enviado de Deus. O apóstolo João usa 44 vezes no Evangelho de João, aparece o termo que se traduz por o enviado de Deus, né? Ou Jesus tinha esta missão, Jesus, o apóstolo, o embaixador do próprio Deus, né? Então, o primeiro título que aparece ali, quando a gente olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? O arquegós da nossa salvação, quando a gente olha para Jesus, a gente vê o grande apóstolo, né? Nenhum se compara a ele. E qual é a característica do apóstolo? Já falamos aqui a respeito da autoridade, né? E qual seria a característica do embaixador? Jesus é o supremo embaixador de Deus, né? Quais são as características de um embaixador? Primeiro, o embaixador está investido com todo o poder e a autoridade do país e do rei que o enviou, né? Ele está investido de toda a autoridade, é como se fosse o próprio Deus, é como se fosse o próprio rei, é como se fosse o principal governante que ali está representado na pessoa do embaixador, né? E segundo, a voz do embaixador é a voz do país, ou a voz do rei, ou a voz daquele que o envia. Num país estrangeiro, o embaixador fala por sua pátria, é a voz do seu país. Assim Jesus veio com a voz de Deus, nele Deus fala, ouvi-lo é ouvir a voz de Deus. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Olha, Jesus, o apóstolo, o enviado de Deus, o embaixador dos céus, né? Ele tem a autoridade e a voz. Ouçam, considerem atentamente o que ele tem a dizer e aquilo que ele fez. Segundo ponto, né? Segunda impressão ou a segunda constatação ali do versículo, né? Jesus é o grande sumo sacerdote. Essa expressão é repetida por toda a carta aos Hebreus. O grande sumo sacerdote, ou o grande sacerdote da casa de Deus, sempre se referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então essa ideia ocorre frequentemente na carta. A palavra latina para sacerdote é pontifex, ou pontifex, né? Que significa construtor de pontes. O sacerdote, irmãos, né? Basta olhar para o Antigo Testamento, né? O sacerdote é aquele que faz a ponte entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, né? O sacerdote era aquele que tinha, o sumo sacerdote era aquele que tinha o dever de apresentar-se uma vez ao ano pelos pecados do povo, pelos pecados cometidos por ignorância. Ele então apresentava-se como representante do povo, né? Tudo isso a gente vê aqui realizado em Cristo Jesus. O sacerdote é a pessoa que estende uma ponte entre o homem e Deus. Para isto, deve conhecer tanto o homem como o próprio Deus. Deve ser capaz de falar a Deus em nome dos homens e aos homens em nome de Deus. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque ele é totalmente capaz de representar os homens perante Deus e também de representar Deus perante os homens. Nele, em Jesus, Deus se aproxima do homem e o homem se aproxima de Deus. Nele, Deus vem aos homens e os homens vão a Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então Jesus é o único caminho, ele é o único sacerdote capaz realmente de salvar a todo aquele que nele crê, né? De interceder por aquele que nele crê. Somente Jesus. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Não há outra ponte que religue os homens a Deus, senão Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aí ele passa a descrever onde está a superioridade de Jesus sobre Moisés. Agora ele apresenta Jesus, diz para considerar Jesus, para estar atento a quem é Jesus, né? E agora ele começa a comparar Jesus com Moisés, a superioridade de Jesus sobre Moisés, apresentando ali o âmbito, né, do ministério sacerdotal de Cristo, né? Nós usamos a palavra casa, eu e você, né? Nós usamos a palavra casa. Deixa eu só abrir aqui Hebreus novamente. Hebreus 3, né? Verso 2. Ele foi fiel ao que o constituiu. Jesus foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim, né? Eu e você, é normal, nós usamos a palavra casa num sentido duplo, como edifício, como construção e como uma família composta por pessoas. Por exemplo, né? Aqui eu estou hoje na minha casa, né? Esse prédio aqui é o ambiente do escritório, né? É o lugar onde nós moramos e chamamos de casa. Mas a minha casa também são eu, minha esposa e meus 2 filhos, né? Assim como a igreja. A igreja é um prédio que nós chamamos de casa de Deus, mas as pessoas que fazem parte desta congregação é que são a casa de Deus, é que são a família que mora nessa casa ou que congrega nessa casa, né? Então sempre foi assim. Os gregos utilizavam a palavra oikos, com o mesmo sentido duplo, tanto de casa, né, lugar onde a gente se recolhe, como pessoas com quem convivemos, do nosso afeto, da nossa comunhão mais íntima, tá certo? Né? Por sinal, quando Paulo fala com o carcereiro, em Atos capítulo 16, ele diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e o teu oikos, ou toda a tua casa, tu e a tua casa. Oikos no sentido de família, dos seus, né? Não apenas no sentido de casa, lugar onde moramos. E aqui a mesma coisa está acontecendo. Jesus, irmãos, Jesus é o Criador de todo o universo, né? A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se faria. Então Jesus é o Criador de todo o universo e é também a pedra fundamental da igreja, como fundador e sustentador da igreja, né? Então, agora, Moisés só constituía uma parte deste universo. Enquanto Deus criou todas as coisas, inclusive o mundo e todas as coisas criadas que os nossos olhos podem ver, e até mesmo as coisas invisíveis, Jesus criou tudo. Moisés fazia parte desse todo, né? Moisés só constituía uma parte desse universo. Ele foi homem e trabalhou num mundo criado. Era parte da casa e membro da família. Construiu o tabernáculo. Moisés construiu o tabernáculo, que era um testemunho das coisas que seriam manifestadas mais tarde. Ou seja, o tabernáculo era uma sombra, era um tipo, né? Um tipo daquilo que ainda seria muito mais real, né? Como diz a própria palavra, né? O tabernáculo de Moisés representava o tabernáculo celestial, né? Então era tipo em vários sentidos, né? Moisés trabalhou nessa casa
que era um testemunho das coisas que haveriam de acontecer e haveriam de vir depois do próprio Moisés, né? Mas Jesus é o criador da casa e, portanto, ele deve permanecer sobre a mesma. Moisés não criou a lei, ele só foi o seu transmissor, não criou a casa, né? Ele recebeu de Deus o modelo que deveria fazer, só serviu nela. Moisés não criou a lei, Moisés não criou a casa, ele serviu, ele recebeu de Deus a lei, ele serviu na casa, no tabernáculo. Moisés nunca falou por si mesmo, tudo o que disse assinalou as maiores coisas que estavam para acontecer a respeito de Cristo, né? Aquilo que Jesus Cristo faria algum dia foram as coisas mais importantes que Moisés falou. Em síntese, para resumir, Moisés foi o servo, Jesus Cristo é o Filho, né? Por exemplo, a palavra de Deus fala a respeito de Abraão e fala também a respeito de Eliezer. Uma certa feita, Abraão está orando a Deus e falando: Deus, o meu herdeiro vai ser o meu servo Eliezer? E Deus responde: não, das tuas entranhas nascerá o teu herdeiro. Né? Não vai ser Eliezer, das tuas entranhas nascerá o teu herdeiro. Não vai ser o servo, é o próprio filho que vai ser o herdeiro. Né? Então aqui comparamos Moisés. Moisés é o servo, é como se fosse Eliezer. Jesus, né, é o filho, como aconteceu com Isaac. Tá certo? Eu espero estar me fazendo entender, meus irmãos, sem confundir você. Tá certo? Em síntese, Moisés foi o servo, Jesus Cristo o Filho. Moisés conheceu algo sobre Deus, Jesus era Deus, né? Glória a Deus por isso. Na sequência, então, o autor aos Hebreus imprime outra imagem, fala sobre outra imagem. É certo que todo mundo, toda a terra é a casa de Deus, mas a igreja o é em um sentido especial, né? Muito mais ainda, a igreja do Senhor é a casa de Deus, pois Deus edificou a igreja e criou-a e lhe deu a existência. Foi Jesus quem fundou a igreja, foi Jesus que fez a igreja vir à existência, né? Sem Jesus a igreja não tem nexo algum, não tem sentido algum. Veja o que diz a palavra de Deus no Novo Testamento. Não apenas o escritor aos Hebreus, mas os apóstolos também escreveram a respeito disso. 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Ou 1 Timóteo 3,15. Para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vou repetir. Vós, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Irmãos, eu preciso deixar claro aqui, ainda que eu abra um parêntese, nenhum de nós que somos pedras vivas, que somos parte da casa de Deus, conseguimos ser igreja sozinho. É impossível. Nós só conseguimos ser igreja quando estamos ligados uns aos outros. Cristo mora em mim, Cristo reside em mim, mas reside e mora na vida daquele que também crê em Jesus como único Senhor e Salvador. E nós unidos formamos a igreja, né? Então ninguém consegue ser igreja sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Hebreus 10:25. E não façam como é costume de alguns, não deixem de congregar como é costume de alguns. Principalmente quando nós vemos que aquele dia está se aproximando. É necessário vivermos em comunhão, né? Sozinho. O crente isoladamente não consegue ser a igreja. Somos casa de Deus, somos templo do Espírito Santo,
Mas a alegria de Deus está não apenas numa casa individual, está na comunhão da sua igreja. Tá? Esse edifício, né, eu vou voltar aqui o texto, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esse edifício da igreja só se manterá de pé, firme e indestrutível quando cada pedra se mantém incomovível, inamovível, quer dizer, quando cada membro esteja firme na orgulhosa e confiada esperança que tem em Jesus Cristo. Cada um de nós é uma pedra da igreja. Se uma pedra for fraca, se um irmão estiver fraco, vacilante, todo edifício corre perigo. Se um de nós está fraco, todo edifício corre perigo. Vou repetir isso. Se uma pedra for fraca, todo edifício corre perigo de desmoronamento. A igreja só pode permanecer firme quando cada pedra viva se arraiga, se fundamenta em Jesus Cristo pela fé. Mais do que nunca, irmãos, estamos vivendo tempos em que eu e você precisamos ter uma fé firme, firmada no fundamento que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E é isso que o escritor aos Hebreus está falando. Se conservarmos firme, se nos conservarmos firme nessa esperança, certamente continuaremos com Cristo sobre nós, governando, sendo nosso embaixador, nosso apóstolo, nosso sumo sacerdote, a quem nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Moisés teve seu tempo, teve seu lugar, foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Quem de nós não quer ser semelhante a Moisés, que possa encontrar e ver Deus face a face e receber revelações profundas da parte de Deus? Todos nós sonhamos com isso, mas ainda maior do que ele é o próprio Jesus, o Cordeiro perfeito, o sumo sacerdote perfeito, que religa o homem com Deus de uma maneira que nenhum outro homem jamais poderia fazer. Jesus já o fez, e glória seja dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para terminar, Moisés foi fiel na casa de Deus, lá no deserto, como servo. Cristo está sobre a casa de Deus, constituída pelo povo de Deus, como filho. Dessa forma, a menção do povo de Deus que constitui a casa de Deus mostra qual é o âmbito em que Cristo exerce o seu sacerdócio. Sobre nós. Ele está sobre nós. Ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra sustentadora da casa espiritual que somos eu e você, se conservarmos nossa fé até o fim. Conservarmos a nossa fé e a esperança até o fim. E como diz Hebreus 10, 21, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, aproximemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Que Deus abençoe. Eu encerro por hoje aqui esse